O Giro Metropolitano, nesta edição, fala sobre chuva, fala sobre clima, fala sobre habitação, moradia, assuntos que são muito caros para os moradores da região metropolitana do estado, para os moradores de Pernambuco, da região Nordeste como um todo e os brasileiros, mas especialmente aqui, esse impacto das condições climáticas, das mudanças também nesse âmbito e que tem um impacto nas nossas vidas sempre, especialmente na quadra chuvosa, que começou tem pouco tempo. A gente tem que falar de tudo isso e é por esse motivo que estamos com o professor Daniel Rodrigues de Lira. Ele é professor do Departamento de Ciências Geográficas e também do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Estado, a UFPE. Professor, muito bom recebê-lo aqui para que a gente possa mais uma vez falar, e nunca é demais, porque, como eu dizia, esses são temas caros e importantes para a população que é muito impactada. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, né, Natália? E aí vamos conversar hoje sobre essas situações, né? Vamos ver aonde é que essa conversa nos leva hoje. Espero que seja propositiva e boa para quem está nos acompanhando. Eu tenho certeza que vai ser, professor. Nos últimos dias a gente acompanhou, e claro que não é só agora, é algo que se estende há muito tempo, chuvas intensas que aconteceram em um curto período de tempo e que provocaram muitos danos, inclusive pessoas morreram, não se sabe ainda, e aí eu estou falando, gente, do caso lá da comunidade do Pilar, se a motivação foi a chuva, porque já era um imóvel que estava em condição precária e que poderia desabar naquela parede que desabou a qualquer momento, professor, fosse chuva ou fosse sol, mas fato é, a gente está no início da quadra chuvosa, já temos mortes nesse ano no estado. E são questões que incomodam e precisam incomodar. Elas precisam revoltar para que a gente possa entender como agir enquanto sociedade, enquanto poder público. Mas aí, professor, vem aquela pergunta de partida que as pessoas também se fazem. A culpa é da chuva, professor? Explica para a gente. Essa é uma pergunta muito perspicaz, né? Falar da chuva como agente, a gente está terceirizando um problema, né? Na verdade, a chuva está aí, sempre esteve aí, e o que passa, o problema maior é sobre como a gente vai planejar para conviver com a chuva, porque a chuva, ela sempre esteve, né? No século XIX, a gente tinha um engenheiro, sanitarista, né, urbanista, Saturnino de Brito, que fez muitos trabalhos em capitais, em todo o Brasil. E ele, assim, final do século XIX, né? E ele passou de 1909 a 1917 aqui no Recife, fazendo todo o planejamento. E ele dizia já que Recife tinha que se adaptar. Já no século XIX. Ele já dizia que Recife, a gente está no século XXI, professor. Recife tinha que adaptar-se e tinha que assumir mesmo esse seu caráter anfíbio, que Recife era uma cidade anfíbia, né? Sim. Que naquela época já estavam ocorrendo expansões urbanas e já estavam se fechando canais, aterrando manguezal, e ele já dizia que aquilo ali traria muitos problemas à frente, né? E ele fez todo um trabalho, não só em Recife, mas em outras cidades no Brasil, Santos, né, por exemplo. E o que acontece? Antes dele, né, o Barão da Boa Vista já fazia parte já de expansão urbana do Recife, mas não baseado nessas premissas, era mais de aterramento, construção dos casarões, etc. E o que foi feito, né? Lá no século XIX, porque a gente está falando disso porque a gente vai chegar até... Vai ter impacto. Vai ter impacto. Então, onde hoje passa o canal da Agamenon, tinha muitos canais que desaguavam naquele canal, né? Então, para onde é que essa água vai escoar? Era a pergunta que ele fazia já naquela época. Então, ele trazia só que os canais não eram só para ser utilizado, porque se fazia naquela época, como saneamento básico, né? Para escoamento dos resíduos, etc. Mas que os canais deveriam ser os meios também de desafogamento da cidade, áreas verdes. Hoje você não vê, por exemplo, os principais canais com áreas verdes. Como se o canal ele pudesse e devesse ser interligado à realidade, à vivência da cidade. É exatamente isso. Na rotina das pessoas e sendo ainda mais úteis, não é, para a vida das pessoas. Mas isso
não aconteceu. Não. E o que a gente ainda continua vendo nos dias de hoje é aterramento de canal, desmatamento das matas ciliares, aterramento de manguezal. Então, se a gente for para as áreas de expansão da região metropolitana do Recife, ou até intra-região metropolitana, você vai ver que essas coisas ainda acontecem. Sim. Professora, a sabedoria popular, eu vou usar essa palavra para dizer que é o papo que corre nas ruas, é de que Recife foi construída em cima de mangue. Isso é verdade ou não é verdade? Isso não é nem sabedoria popular, isso é conhecimento, assim, isso é fato. É fato. Né? Quando a gente tem um canal da Agamenon, se você observar, ele é um canal, ou seja, ele sai de um lugar para o outro, ele não tem uma nascente, etc. Tudo ao redor dele é mangue. Tudo. Né? Se a gente, um outro exemplo, você chega ali, a Ilha do Retiro. Sim. É uma ilha, né? O nome já diz, Ilha do Retiro. Parece que está toda aterrada e você não vê mais as ligações, mas se você pegar mapas antigos, você vai ver que aquilo ali é uma área também de manguezal, o bairro da Ilha do Retiro, né? Afogados, Várzea. Vejam os nomes das localidades e o nome dos bairros. Já tem relação total com essa questão que envolve a água, então a chuva. Não é a chuva, é só o agente, mas isso tudo já ocorre há muito tempo no Recife. O que falta é um planejamento, aceitar essa condição e realmente se planejar para isso, né? Então, enquanto o poder público não observar isso com um certo carinho, a gente vai continuar com os mesmos problemas de água. Eu não vou nem trazer assim questão de alagamento, inundação, enchente, etc. Certo. Porque, de todo fato, a população está sendo atingida do mesmo jeito, né? Então não faz sentido a gente estar aqui discutindo, foi um alagamento, foi um enchente, transbordou o canal. Qual é o termo técnico, né? Por exemplo, para se falar? Não é Até porque hoje em dia, né, professor? Hoje em dia, falando da minha experiência, não sei se isso já acontecia há 5, 10, 15, 20 anos, mas tem espaços aqui na zona sul do Recife, canais, que a combinação da maré sem chuva já faz transbordar o canal, não precisa nem da chuva. A gente está vendo isso em Boa Viagem com muita frequência. Isso vai ocorrer, assim, sempre ocorreu. A gente começa a ver mais porque a área urbana está aumentando. Então você está chegando nas áreas que acontecia e não tinha ninguém lá. Então se não tem ninguém lá, não tem um problema. Mas porque a questão do risco, ele só é um risco quando tem algo que é levado ao risco, né? Sim. Se não tem ninguém, não tem o risco. E a gente está falando de algo, o professor começou bem dizendo, lá do século XIX, em que já se falava, pesquisadores já alertavam, gente, vamos pensar num crescimento ordenado da cidade, numa ampliação das áreas que podem, sim, de forma tranquila, receber as moradias para depois não acabar interferindo no curso dos rios, nos canais e causar problemas para as outras gerações. Bom, talvez algumas ideias e dicas tenham sido atendidas, mas imaginamos que a maior parte não, né, professor? Só que o que está feito, está feito. A cidade está construída. A Ilha do Retiro não vai mudar de local. O que fazer agora, professor? Olha, eu acho que o que foi pensado lá no século XIX ainda se aplica nos dias de hoje, né? Porque você ainda tem os canais, você ainda tem a drenagem. Então você tem que se adaptar a tudo isso. Né? Você tem que planejar. Hoje não tem sentido, por exemplo, você fazer uma canalização, né, uma obra num canal e impermeabilizar, por exemplo, o fundo do canal. Que é o que está acontecendo em Olinda, no canal do Fragoso, por exemplo. Vejam, coisas que aconteciam lá no século passado, né? Então, século XXI, século XX, onde você impermeabilizava todo o canal para a água correr ali dentro. Você está fazendo uma grande piscina. Mas e a água vai infiltrar em que momento? O canal, o rio, ele serve para isso. Imagine você ter a excelente ideia de pegar o rio Capibaribe e impermeabilizar ele, inclusive o fundo, você fazer uma laje de concreto no fundo dele. Não tem sentido. Onde é que a água vai infiltrar? A gente tem aqui, né, momentos de alta precipitação. E a água vai para onde? A água tem que ir para algum lugar. Sim. Né? O ideal é que ela volte para o subsolo, preencha os aquíferos. E hoje essa tecnologia, vou usar a palavra tecnologia de obra, essa é a forma de se fazer que está sendo atuada lá no canal do Fragoso. Isso. Uma obra que o povo espera tanto tempo, professor.
sempre sofrem com qualquer chuva lá naquele ponto de Olinda. Aí a gente entra mais uma vez naquela conversa de planejamento, né? Sim. O planejamento dessa obra não foi um planejamento legal. Eles começaram a fazer a obra pela nascente para a foz, né? Então você abre muito o canal e não tem para onde a água escoar lá na foz dele. Então você vai gerar realmente todos esses problemas de alagamento, né? Então quem escolheu quem fez essa opção, né, de início, eu acho que é um grande responsável por tudo que está ali acontecendo hoje, né? Na sua visão, essa obra que está em curso aí no canal do Fragoso, ela não vai conseguir atingir aquele objetivo inicial de evitar os alagamentos na região, de conseguir melhorar a rotina da população 100%, na integralidade. Vai conseguir atingir o objetivo ou deveria ser repensada? Olha, eu acho que ele deveria sim ser repensado, né? Principalmente aproveitando que ainda tem ali um trecho, Sim. né? Colocar ali mais áreas verdes ao redor do canal, repensar essa questão de impermeabilização. Você tem as drenagens pluviais, né? Tem que ser feito drenagem pluvial. O que é isso? Explica pra gente, professor. Quando você tem a água da chuva, ela tem que ir para algum lugar, né? Então o que acontece agora nessa última chuva, você vê que o canal não transbordou, mas ficou cheio. Sim. Porque a água da chuva não tem para onde ir, né? Então, repensar toda essa obra, mas só que agora já é caro, né, fazer tudo isso. Já tem desde 2013. É caro, demora, envolve questões da vida da população, mas... E talvez não resolva, né? E justamente, aí você chega no objetivo, não chega. Precisa ainda ser construída, se eu não me engano, algumas bacias de retenção, Sim. que é como fossem as lagoas, né, de retenção para a água escoar para as lagoas. Tem que rever algumas áreas de drenagem, enfim. Mas poderia ser aproveitado e fazer um parque linear ao redor do canal, né, uma área molhada, parques molhados, né? Você constrói um parque que naquela área ninguém vai construir mais. Ocupa com um parque. Exatamente. Então, tipo, no verão tá lá funcionando no parque, passou o verão, choveu, alagou. Não prejudicou a rotina das pessoas, molhado, a casa onde elas moram. Uma vegetação que se adapta àquele tipo de momentos, né? Sim. De água, sem água, etc. Então fica tudo bonitinho, né? E você Sim. tenta diminuir e impactar. Porque por exemplo, a função da vegetação é justamente servir de proteção, né, dessas inundações, etc. Então, se você pegar uma área, por exemplo, que tem mangue, você vai ver que o mangue ele funciona como uma esponja, né? Sim. Ele absorve todo aquele impacto, toda aquela água, etc. E a água não chega. Mas são questões de políticas públicas, e aí a gente volta lá para o século XIX, o que foi dito pelo Saturnino de Brito, né? Com esses mapas, eu fico imaginando ele, sabe, professor, com os mapas e tentando falar com algumas autoridades, e o senhor usou uma expressão que eu achei incrível aqui, dizendo, essa é uma cidade anfíbia, não é? A característica é essa. Quer fazer população nessa cidade? Quer estabelecer um povoado aqui? Tem que se pensar em como fazer um ordenamento habitacional, enfim, urbanístico, um desenho para que as pessoas possam conviver com tranquilidade. Isso. E ele não foi ouvido. E assim, não é à toa que Recife é conhecida como a Veneza pernambucana, Justamente. Né? Então assim, a gente tem todos os elementos. Uhum. Aí falta só alguém querer fazer, né? E são obras, a gente sabe, muitas vezes obras caras, né? Que levam tempo, mas o recurso público ele tem que ser empregado também da forma correta. Não adianta você dispensar o dinheiro e fazer de uma maneira que não vai atender a população. Porque também não sei, né, mas as opções de se ouvir quem entende, muitas vezes atrapalha mais o você querer fazer, porque é questão política, né? Assim, eu quero fazer uma obra e eu vou ficar reconhecido por isso, etc. Aí você chega assim e faz, olha, mas não vai fazer assim não, porque isso não vai dar certo, etc. Então, não, mas eu quero fazer porque... Senão... Quero esse protagonismo, quero parecer. E aí você começa a mexer, e aí quando começou a mexer... Sabe quando você vai fazer uma reforma numa casa velha? Que você começa até tirar o fio aqui, eita, agora precisa fazer isso. Então, você mexer numa coisa e você começa a desencadear vários outros problemas. E aí você desequilibra tudo, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, no Fragoso. Então, você acabou ali com... Acontecia alagamentos? Acontecia. Nesse nível? Não. A população reclama, diz que não. Não.
Mas por que está acontecendo agora? Aí, quando começou? Então, se você fizer uma linha temporal, você vai ver que está realmente ligado a essa obra. Então, será que a obra vai deixar como era antes? Ou ainda pior. Ou se ela vai resolver, a gente não sabe. A gente só vai saber quando eles terminarem tudo, né? Então, e a gente também não sabe quando. Está numa expectativa danada, mas... Não é? E enquanto isso, a população vem repetindo, professor, aquelas mesmas falas, dizendo que nunca vai mudar. Entra prefeito, sai prefeito, é a mesma situação. Entra governador, sai governador, nada muda. A população continua tendo de abrir mão de um dia das suas atividades porque caiu muita chuva. Não pode trabalhar, não pode levar filho no colégio, tem que desmarcar médico. Por quê? Porque a cidade fica intransitável. E esse é um problema gigante para a região metropolitana, que tem quase 4 milhões de habitantes. Professor, eu prometi que a gente falaria sobre a questão que envolve outras cidades da região metropolitana. Recife é essa centralizadora, né, de serviços de emprego, de moradia, é a capital, 1,5 milhão de habitantes quase, então é natural que a gente fale muito sobre Recife e vamos continuar falando. Mas outros pontos também sofrem demais nesse período de chuvas e fora dele, mas agora, especialmente Olinda, Camaragibe, Jaboatão, Abreu e Lima. A gente tem informações, por exemplo, de Olinda, que choveu essa semana em um dia o que era para chover, a previsão para 15 dias, para metade de um mês. E o caos instaurado. Você olha para a televisão, Jardim Fragoso, terrível, água por todos os cantos, o povo inclusive se arriscando e andando dentro daquela água suja. Mas como o senhor vê esse panorama da questão climática, esses desafios na região metropolitana como um todo? A região metropolitana do Recife, ela é uma região híbrida, se a gente for falar de relevo, né, da geomorfologia. Recife, ela é uma planície fluvial, né, tem algumas partes de morro no Recife. Essas outras áreas, Abreu e Lima, Olinda, né? Olinda ainda tem uma planíciezinha ali, etc. Mas Olinda tem muito mais morro do que, né, a faixa plana ali de Sim. Olinda é bem curtinha, né? Aquela coisa bem... mas Abreu e Lima, Jaboatão, né? Camaragibe, você tem muitas áreas de morro e essas ocupações desordenadas. E aí... essas chuvas... Paulista também, essa característica? Tem também umas áreas de morro. São morros mais baixos, né? São colinas, etc. Mas também tem. O que é que a gente tem? Em Paulista é menos desordenado, né? É mais organizadozinho. Você tem Jardim Paulista, Miroeira, enfim. Abreu e Lima, então, quem viaja, por exemplo, para... o litoral norte, você passa por Abreu e Lima, você vê aqueles Sim. morros, hoje está todo encimentado, né? Quando você está chegando em Abreu e Lima, você vê aquele Chama negócio de atenção, cimento, né? tá parecendo Pão de Açúcar agora no Rio de Janeiro, todo cimentado. Que é uma obra de contenção Sim. de encosta, né? Mas se você for ver, está tudo ocupado, né? Umas ocupações aqui, Guabiraba, essas áreas de intermunicipais, né? São as piores, porque não é nem de um município nem de outro. Justamente. E aí você vê que realmente é um problema. Então a gente tem um problema aí de ocupação. E aí entra a questão aí da precipitação, realmente, né? Porque qual é o problema? Essa precipitação, quando ela está muito... vamos dizer, ela está variando muito, né? Chove muito durante 3 dias, depois chove pouco, etc., você acaba pegando as pessoas desprevenidas. Sim. E causa problemas, né? Você pode ter muitas percas de vidas, né, nessa situação. Tem um termo que a gente ouve falar bastante nessa época também, professor, que é o tal do solo encharcado. Isso. Por exemplo, vamos supor que uma determinada semana choveu muito na segunda-feira e na terça. Depois o cenário mudou. Lá na quinta-feira o sol abriu, tá todo mundo já seguindo as suas vidas. Eu estou fazendo aqui uma suposição. Mas no sábado volta a chover forte de novo. Aí quem está morando nessas áreas de risco, em morro, que é bom a gente falar aqui que nem toda área de morro é uma área de risco, né? Mas quem está morando nesses pontos críticos e vulneráveis já volta a ter todo aquele medo de que algo possa acontecer, que a barreira possa deslizar, que algo possa ser registrado ali onde ele mora, onde ela mora. Esse solo encharcado, como funciona, professor? Quanto tempo demora para que um solo
deixe de estar encharcado. Aí a gente vai falar de saturação do solo, né? A quantidade de água que ele tem capacidade de absorver sem virar aquela... Vamos tratar assim, em termos mais genéricos, não virar aquela lama, né? Porque o que acontece? Na natureza, tudo na natureza procura a estabilidade. Sim. Se está instável, ele vai procurar sua estabilidade. Então, quando o solo começa a receber água, eu não estou falando, a gente pode até dizer assim, não precisa ser uma chuva muito forte. Uma chuvinha, fica ali, ó. Imagine 2 semanas só chuviscando. Uma garoa, assim, vai molhando o tranquilo. solo, molhando, de repente cai uma chuva muito forte. Então, o solo ele vai absorver água até um determinado momento. Depois ele vai começando a se soltar. Sim. E ele próprio não aguenta o peso. Então, tem os planos de ruptura, né? Então, encharcou até aqui, então a partir daqui ele vai deslizar, podem ser movimentos rotacionais, mas isso aí são termos técnicos. Sim. Mas ele vai procurar estabilidade, ou seja, o ângulo que ele não caia mais. E esse é o perigo. Porque a casa está ali. Porque a casa está ali. Então, é muito comum você ver, por exemplo, isso pode acontecer, inclusive, né, deixar bem claro, que isso pode acontecer também em áreas que não têm ocupação. Mas aí você não tem um risco. Claro. Né? Então você... Mas quando tem casa, a situação fica mais difícil. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Imaginar um morro que não tem habitação e que com o solo encharcado já com o passar do tempo e com a chuva, ele possa assim deslizar, assim como o senhor trouxe esse exemplo para a gente, mas não vai afetar ninguém porque não tem ninguém morando. Isso. Só que naquele outro morro que tem a edificação, que a gente justamente olha e pensa, nossa, quantas casas ali. A presença dessas edificações, dessas construções, pode, de certa forma, acarretar um peso maior para aquela estrutura, ou seja, é mais perigoso ainda para aquela própria condição natural, que é a condição do morro, porque está mais pesada, ela está sendo mais pressionada? Perfeito. Perfeito, Natália. Veja, na natureza, o que é que vai ter ali em cima? Vegetação, árvores, né, etc. E quando você, na natureza, assim, a gente está na natureza também, claro, mas assim, no ambiente natural, né? Sem ter sido interferência humana. Deixar claro. Mas quando a gente está ali na área construída, você tem muitas construções, e aí você tem o peso da construção, e aí é um primeiro andar, é um colado no outro, né? É concreto em cima, e aí você pode potencializar aquele deslizamento. O que poderia acontecer naturalmente, sei lá, eu vou dar um exemplo, claro, que é só, né? O que poderia ocorrer ali em 3 semanas de chuva intensa, ocorreu em 1. Porque foi potencializado por aquela ocupação. Está habitando ali, você está movimentando isso, aquela terra, está pesando. É o peso, realmente é o peso mesmo. É o peso mesmo, porque se você tem um ângulo aqui e você coloca uma árvore, é um peso. Mas se você coloca 5, 6, um edifício, é outro peso. Então, qual o peso que esse solo aguenta? Aí, por isso que o pessoal das engenharias faz os estudos técnicos, claro, de saturação, de ponto de ruptura. Qual é o que é necessário para aquilo ali romper, né, o solo se soltar? Então, você tem o peso nisso, é um fator que influencia justamente porque a água também pesa. Então, a água está sendo absorvida e está pesando, vai deixando tudo pesado. Sem falar que quando constrói-se, muitas vezes também tira-se a árvore. Sim. Isso também tem impacto. Sim, porque se você tira a árvore, o solo, a água que entra no solo, as raízes elas ajudam a água a infiltrar mais profundo no solo. Se ela não infiltra muito profundo, ela vai infiltrar ali 2, 3 metros, é aquele 2, 3 metros que vai romper e vai deslizar. A base da casa vai estar ali, a construção em 1 metro, 1,5 metro, 2. Você rompeu com 3, você foi embora. Quando você tem raiz, a água tende a infiltrar mais. O senhor falou, por exemplo, desses pontos cimentados que a gente observa assim muitas vezes. O pessoal até faz desenhos hoje, deixa colorido, né? Tenta humanizar. Tenta humanizar, o que é importante para essas comunidades também se sentirem acolhidas, já vivem, né, com tanto medo e reforçar aqui que não escolhem, às vezes vão para lá mesmo porque precisa, necessidade. Até que ponto isso ajuda a fazer essa estrutura acimentada, professor? Porque
A gente via muito também, e hoje diminuiu bastante, minha impressão, o senhor me corrija se eu estiver errada, a questão da lona. A gente não vê mais tanto a lona presente como já havia no passado. Vê, mas vê também essas estruturas cimentadas. Qual é o papel da lona? Qual é o papel dessa estrutura cimentada? Ajuda, não ajuda? É bom, não é? Resolve, não resolve? Assim, é a contenção. O muro de contenção, o nome já diz, é para conter. Então, quando você faz a cimentação, né, que não é só um cimento, você coloca toda uma estrutura, etc., você está tentando segurar a possibilidade daquele material Vira abaixo. vir abaixo. A lona entrava nesse mesmo sentido, só que é um paliativo assim muito... Segura nada, né, praticamente. porque você cobre a encosta, mas a água não só infiltra por batendo onde está a lona coberta, né? Ela infiltra em outros lugares, então ele pode criar um ponto de ruptura antes dessa lona, etc. Eu acredito que são, assim, é um paliativo. Os muros de contenções, eles tendem a resolver, né, por um tempo, tem que ter manutenção e, claro, é feito todo um estudo, né, geotécnico dessas áreas. Sim. Então, eu quero acreditar que o pessoal sabe o que está fazendo, né, os engenheiros sabem o que estão fazendo. Não seria a melhor opção, né, você criar um muro de contenção. A melhor opção realmente é tentar retirar aquelas pessoas dali, urbanizar, fazer toda a questão para, se for ocupar realmente, né, você tentar diminuir os ângulos, né? Porque você pega a encosta e do jeito que ela está ali, você encimenta, né? Aí a gente falou nesse instante aqui de estabilidade, Sim. procurar estabilidade. Então, se você tenta diminuir o ângulo daquela encosta, você tende a resolver mais a questão de deslizamento, certo? O ideal seria que essas pessoas pudessem ir para o local mais Que elas tranquilo, tivessem um mas melhor... claro, dentro de uma qualidade de vida, de que Isso. os serviços, de que tudo estivesse ali. Eu vou aproveitar aqui, professor, porque a gente tem alguns dados que são recentes, foram pegos aqui nos últimos dias. O governo do estado informou o seguinte, que aqui em Pernambuco, aí no total, são 2.000 famílias que vivem em situação de déficit habitacional, que pode ser provocado por N motivos, vários motivos. 2.000 famílias em déficit habitacional, sendo 1.000 delas, a metade, na região metropolitana do Recife. Com relação à capital, Recife, são 54.000 domicílios. E aí, claro que faltam para as pessoas domicílios seguros. Você pega 54.000, multiplica aí pelo menos 2 pessoas por casa, pode até colocar 3. Então, é um número muito grande de pessoas. E esses dados que são computados por algumas entidades que fazem esse acompanhamento habitacional, por vezes não conseguem pegar toda essa gama. Por exemplo, professor, pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua não estão aqui contabilizadas. E são pessoas, por exemplo, não todas, mas desse grupo que estavam lá na comunidade do Pilar, na qual essa semana 2 pessoas morreram. Então, são números que assustam, que preocupam? São. E os habitacionais não dão conta. Mais um dado, e eu já deixo o senhor também com a palavra. Prefeitura do Recife. Nesses 2 últimos mandatos, primeiro mandato do prefeito João Campos, segundo mandato que ele começa e entrega ao vice Vitor Marques. Somados esses 2 mandatos, a Prefeitura do Recife estima fazer a entrega de 7.500 unidades habitacionais. 7.500. E aí eu vou lembrar que são 54.000 domicílios a situação do déficit habitacional só na capital. É muito complicado, professor, porque a gente sabe que tem um universo de pessoas que, por mais que sim, esteja sendo feito, tem habitacional sendo entregue, não vai atingir essas pessoas que mais precisam e vão continuar nessa vulnerabilidade. Como também a universidade pode se envolver nisso? A sociedade, nessa causa que indigna por vezes a gente só quando a chuva acontece e as pessoas passam necessidade. O que precisa mais ser feito, professor? Olhe, isso é uma questão muito difícil. Assim, a indignação, ela é momentânea. Sempre foi e sempre será assim, né? Quando ocorre aquele momento, você tem toda a comoção, etc. E depois, já passando o tempo, as pessoas vão esquecendo, etc. Até acontecer novamente, né? A gente lembra ali de Jardim Monte Verde e tal, e ninguém lembra mais. 2022, terrível. Já passou, né? Se a gente voltar mais um pouquinho, a gente, muitas chuvas lá em 2010, Palmares e tal. Mas a universidade, a gente está sempre fazendo pesquisa, Sim. a gente está sempre fazendo os nossos trabalhos, a gente tenta conversar, mas é muito difícil na sociedade que a gente vive a gente conseguir levar o que a gente faz
para a sociedade. E os gestores comprarem a ideia. Justamente, aí a gente entra. É muito difícil o diálogo com os gestores, porque muitas vezes as ideias elas se contrapõem. Né? E aí, quando se fala, olha, não dá certo isso, a pessoa dá. Né? Mas isso dá visibilidade para o meu projeto. Exatamente, né? Tem coisas que não dão voto. Lamentavelmente, a gente chega nesse ponto, né, professor? Mas, olha. Foi feito um movimento, agora voltando para a parte de políticas mesmo de expansão, com a construção da Arena de Pernambuco, para levar ali para a parte mais oeste da região metropolitana, São Lourenço, etc., para criar ali uma área de expansão, que era para tentar levar o pessoal para lá. Sim. Mas vejam, aí a gente entra na questão de mobilidade. É distante do Recife, você não tem um metrô, os mesmos problemas que tem na arena em dia de jogo, né? Você tem com essa questão da mobilidade para a população que iria morar ali. E soma-se a infraestrutura, não é? Supermercado, posto de saúde, escola. Então eles tentaram levar a arena e levar a cidade, veja, a cidade da Copa. Isso, é o projeto, né? Foi, né, o projeto, mas não foi para frente porque você não tem mobilidade para aquela área. A cidade do Recife, ela já está, assim, muito... esgotada. É muito difícil você encontrar área para construir. Sim. Né? Uma das coisas que está sendo feita, pelo menos agora, que as comunidades que estão sendo, pelo menos é o que eu vejo passando, né? As comunidades que foram removidas das áreas, elas estão sendo alocadas próximas às áreas. Sim. Né? O que já é diferente de outras políticas, principalmente na década de 80, etc., que se removia a população dali e leva para bem longe de onde aquelas pessoas estavam morando. Então, você deixar a pessoa longe das suas habitações, fazer com que as pessoas voltassem para próximo e morando em condições piores do que moravam antes. Né? A vida tá ali, né? Então, assim, a cidade do Recife ela tem que ser pensada. Ainda dá tempo, professor? Sempre dá tempo. A região metropolitana do Recife tem que ser pensada. Eu não sei como é que está essa articulação até porque envolve política e partidos diferentes. E mas eleitoral. Os prefeitos eles deveriam ser articulados entre si, porque uma cidade impacta diretamente na outra. Exemplo dessa última chuva, Recife foi altamente impactada por Olinda. Ah, é? Sim, porque Olinda é único, por exemplo, Olinda praticamente é onde escoa toda a população que vai morar ali, Abreu e Lima, Paulista, etc. Então, todo mundo de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, e que vem dos outros lugares, Igaraçu, etc., que trabalha no Recife, ele tem que passar por Olinda. Como é que você passa se está alagado lá? Não passa. Né? E aí, mas tem a BR-101. A BR-101 você não passa ali na Guabiraba também, que está cheio, né? Ou em outros pontos também de alagamento. Então, assim, se você não pensa a malha urbana integrada, você impacta. Um problema numa cidade vai impactar diretamente na outra. Então, criar mais vias de acesso, expandir metrô. Porque, veja, se você tem um serviço de mobilidade melhor, tenho certeza que as pessoas poderiam continuar morando distante, mais distante um pouco, né, do local de trabalho, desde que você não passe 2 horas preso num trânsito. Né? Então, a mobilidade no Recife ela é muito ruim. Normalmente, em dia de chuva, ela não existe. Não existe nenhuma mobilidade. Normalmente não é bom, já não é bom no cotidiano, mas nesses dias de chuva... dias de chuva. E aí, você tem os... Né? E se a maré estiver cheia? Outro fator. E se... Então, assim, tá chovendo muito, mas a maré tá baixa, então eu posso sair de casa, vou tranquilo, só enche daqui a 6 horas, então dá tempo de eu ir trabalhar e voltar. Esse é o pensamento. Então, e assim, não deveria ser assim. Não, porque poderia ser... Se a cidade fosse pensada, a gente, né? Professor, e essa é a cobrança que a gente faz todas as semanas aqui no Giro Metropolitano. Por lideranças regionais, por lideranças metropolitanas, prefeitos e prefeitas e o governo do estado, que possa bater no peito e dizer: essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é nossa, de fazer um diálogo, de chamar os entes envolvidos, independentemente do partido ao qual estão filiados,
e pensar que é projeto para a região. Essa é a nossa cobrança semanal aqui. Olha, eu acho que isso é um projeto governamental. Tem que ser estrutural, né? De governo. A governança desse projeto deveria ser do Estado. Não cabe... Tanto aos municípios. Os municípios, eles podem, por si próprios, né, vamos nos articular, Sim. mas o Estado, o governo do Estado deveria dizer, olha, a gente vai pegar a Secretaria de Meio Ambiente, ou CPRH, etc. A gente vai criar aqui uma articulação entre os municípios. Então, eu quero um representante de cada município aqui, que a gente vai fazer isso, vamos pensar e vamos... Mas aí é um gasto político, é um gasto de dinheiro, e etc. E aí a gente vai desencambar para outras Mas a eleição está aí, pode ter certeza que a gente vai fazer essa cobrança, professor. Professor, mesmo sabendo dos desafios, é tão bom recebê-lo para que a gente possa respirar um pouco e pensar que há como. Porque senão você entra numa narrativa enquanto sociedade e achar que vai ser assim a vida toda. E a gente não pode se acostumar com isso, não. Achar que esses problemas vão se repetir a vida toda com seus netos, seus bisnetos, as outras gerações. Não pode ser assim, não. Mas, professor, algo que nos pauta muito aqui hoje também é essa condição climática. Entramos na quadra chuvosa no começo de abril, que é um período que acontece todos os anos. O que esperar para esse 2026? O que tem causado essas chuvas que são muito volumosas em pouco espaço de tempo, que já é tradicional da região? Mas o que esperar para esse ano? Aí a gente fala de tendência, né? Tendência. Aí, previsão. É uma previsão e é tendência, deixar claro para todo mundo. A tendência é que a gente tenha uma quadra chuvosa menos chuvosa. Em comparação com o ano passado, por exemplo? Isso, porque a gente tem os comparativos, a gente tem os controles oceânicos, né? Aí a gente tem El Niño se formando, e a gente tem o dipolo do Atlântico. O dipolo do Atlântico é o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. E aí a gente tem o dipolo positivo e o negativo. Pensa numa gangorra. Água quente, mais chuva. Água fria, menos chuva. Dipolo positivo, água do Oceano Atlântico no hemisfério norte, quente. Dipolo negativo, água no Oceano Atlântico sul, quente. E aí, mais chuva. Só que a gente tem com a previsão de um dipolo neutro. E isso faz com que o dipolo ele controla principalmente a zona de convergência intertropical, né? E isso faz com que as chuvas elas fiquem assim, a gente não consegue ter uma previsão correta de quanto tempo ali vai chuva. Então, ela fica intermitente, vamos dizer assim. Porque então, pode estar neutra agora e também algo mudar rapidamente. E voltar à neutralidade, vai ficar nessa. Então, assim, tem... Mas isso tem impacto das mudanças climáticas também, essa neutralidade, ou nada a ver? Os aquecimento, assim, quanto mais quente, né, você tem um aumento de temperatura, você tem aumento de evaporação e você tem aumento de precipitação. E aí você tem esse descontrole, né? Então, por exemplo, a tendência é que a gente tenha menos precipitação, mas isso não quer dizer que a gente não tenha muita chuva, né? Ou seja, a gente tem menos precipitação, quer dizer o quê? Se estavam previstos, sei lá, não sei, 2.000 milímetros, pode ser que só venha 1.200 milímetros, é um exemplo. Claro. Mas esses 1.200 milímetros, ele pode cair em 5, 6, 7 dias, né? De vez. Período de tempo mais curto. E aí, assim, a tendência é que a gente tenha muito mais transtorno, porque quando chove muito, mas ela é espaçada, aquela quantidade de chuva ela vai caindo aos poucos e tudo bem, mas quando ela cai toda desregulada, né, cai de vez, então você tem muito mais problema, que pode, isso fica também de alerta, né, para as políticas públicas, atenção às áreas de morro, né, as áreas ribeirinhas de ocupação de margens de rios, né, que a gente também tem dentro da região metropolitana. No caso das palafitas, entra também? Palafitas, não só palafitas, mas a gente tem construção também, assim, em áreas, né, pessoa que vive da pesca, muitas pessoas. Isso, né, e até comunidades, se você passa na área da várzea mesmo, ali, as margens do Capibaribe, você tem no Rio Beberibe aqui, área de peixinhos, né? Então, você tem, assim, as áreas, não só, porque, assim, palafita, todo mundo acha que só palafita que sofre com problema. Não, você tem as áreas que o pessoal construir, investir seu dinheiro também, né? A ocupação desordenada? Sim.
Falta do poder público ter estado ali no momento? Sim, mas não tem agora, tem que ver o que é que se faz, né? Tem que se resolver. Então, a gente tem essas questões de precipitação que elas vão ela que é regulada tanto pelo dipolo, a gente vai ter essa diminuição. Mas isso não quer dizer, então, quando o pessoal escutar, a gente vai ter menos chuva, não significa dizer que vai ter menos problema. Menos concentração dessa chuva, né? E, por exemplo, a tendência é ter menos precipitação nesse ano, mas também é difícil até prever quanto, como vai ser, vai ser 10% menor, 20%, 30%, é difícil fazer essa previsão, né? E aí é o que está, a gente tem essa redução, e o que é que influencia? Influencia que a gente vai ter mais distúrbios ondulatórios de leste. E o que isso quer dizer, professor? Esse mesmo evento que aconteceu essa semana, né, que são os DOL, distúrbio ondulatório de leste, eles tendem assim uma maior recorrência, né? Aí então você observa aqui, choveu domingo, segunda, terça, quarta, quinta, hoje já está com sol. Vejo o transtorno que 2 dias, que praticamente foram 2 dias, né? Domingo estava mais ou menos, aí segunda... Todo mundo em casa não sentiu tanto impacto. Terça-feira, quarta-feira, quinta já era. Acabou. Então, daqui a 3 semanas, de novo. Aí passa mais 2 semanas, novamente. E aí a gente entra realmente no ápice da quadra chuvosa, né, julho, e aí vem novamente, aí vem depois uma semana chuvosa normal, e depois outro DOL, e aí você entra naquela saturação do solo, enchente, transtorno, enfim. E teve uma diminuição da precipitação. Quando vocês fazem no final lá, o somatório de quanto choveu menos, mas o transtorno causado por menos chuva, né? Mas é uma chuva mais concentrada, são piores, né? São os mesmos ou até piores do que se fossem espalhadas. E o transtorno das nossas escolhas, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, enquanto poder público também, né, professor? Isso. Você construir em determinado local, e aqui a gente sempre reforça que sabe que tem gente que mora em determinados pontos porque não teve outra escolha, mas essas decisões, elas vão causando esse impacto na região metropolitana, inevitavelmente. Isso. E aí, assim, fica o alerta para quem principalmente mora nessas áreas de risco, né? Procure, converse com seus representantes, né? Os representantes políticos, seja vereadores, seja deputados estaduais, o que você conhecer, e até quando for votar, pergunte, olha, quais são os seus planos, seus projetos, pelo amor de Deus, para cá, né? Então, escolham muito bem seus representantes, porque são eles que, né, escolhem o que é que vai ser investido aí nas suas áreas onde você está morando. Em tempos que a gente vê essas emendas sambando entre a sociedade, não é, professor? 50 bi, claro que tem emenda que vai para órgãos e atividades que precisam muito, tudo bem. Mas se você não tem transparência, você não sabe para onde vai o dinheiro, e o dinheiro público está sendo liberado, mas está sendo colocado onde? Vai ter mudança significativa na vida da população? Ou é a compra de votos velada? A sociedade tem que cobrar. Aqui agora, como professor universitário, eu tenho que falar um pouco sobre essa situação que a gente vive na universidade, né? Hoje a gente trabalha na precariedade, não é só a UFPE. Todas as universidades no Brasil trabalham na precariedade. E veja só, mesmo assim, a gente tem pesquisadores que estão ali, né? A pesquisadora lá no Rio de Janeiro, a laminianida, sei lá, eu acho que o nome da substância, da molécula, ela teve que pagar do bolso, e perdeu, etc. 60 bi para emenda parlamentar, 6 bi para todas as universidades federais, institutos federais, colégios de aplicação, tudo. Como a universidade vai fazer essa entrega? Não entrega. Dizer, ó, eu estou aqui para lhe ajudar. A gente tira do bolso. Pois é. Então, a gente trabalha sem ar-condicionado, a gente trabalha sem internet, a gente trabalha sem energia. A gente passou 3 dias sem energia no prédio porque deu um curto-circuito e aí tem que esperar. Deu curto-circuito porque não tem manutenção. Não tem manutenção porque não tem dinheiro e etc. Então, a gente trabalha. Você perguntou como é que a universidade faz. A gente faz um grande esforço para tentar... Faz muito mais do que as condições que tem. A gente trabalha na precariedade, né? Então, assim, deem valor ao que as pesquisas que são realizadas nos institutos federais, nas universidades, etc., porque a gente trabalha com o que pode. E claro que tudo isso tem consequências, e consequências no que a gente está falando, que é a vida da população. Se você tem um ambiente, um ecossistema
em que tudo está funcionando, todo mundo conseguindo fazer a sua parte, o dinheiro certo para investir na área que precisa, minha gente, seria tudo tão diferente. Mas a gente continua sonhando, né, professor? Que um dia possa mudar. A gente não precisa de muito na universidade, né? Se a gente tivesse o mínimo. É verdade. Respeito, primeiro, de toda a sociedade, que às vezes falta, e o recurso para poder atuar. Não, e assim, não só para a gente trabalhar, mas para os alunos assistirem aula também, né? Falta ar-condicionado, mofo, árvore caindo, alagamento, água caindo do teto. Então, assim, escolhas políticas, né? E aí eu não estou falando de direita nem de esquerda, Sim. etc. É só pensar como os outros países no mundo veem suas instituições e investem, né, nelas para fazer pesquisa. E mesmo assim a gente ainda figura lá entre as melhores no mundo, no Nordeste, etc. Então é isso, a universidade está aí, sobreviveu a muita coisa e continua, a gente está resistindo e vamos embora. Mas é justamente isso, é muito dinheiro de emenda parlamentar. A gente é refém das emendas parlamentares hoje, né? Então, até a universidade também a gente fica dependendo. Então, assim, não faço menos ainda? A universidade depende das emendas, a gente depende das emendas. Para andar na cidade, a gente também depende da emenda. Então, é muito comum você ver, o deputado tal mandou uma emenda, vamos construir um parque, vamos construir uma coisa. Mas aí a gente entra naquela outra coisa. O que é que dá visibilidade e dá voto? Construir um parque dá voto. Mas para eu organizar o urbano do Recife, é uma obra que vai demorar muito. Que talvez não apareça tanto. E aí talvez não dê meu voto. Então eu não vou mandar esses milhões. Não, vou mandar 1 milhão. Se você quiser construir um parque, eu mando 1 milhão. Se você quiser abrir um buraco para colocar um cano de drenagem, depois fechar o buraco e o cano vai ficar embaixo da terra, ninguém vai ver, eu não vou mandar meu dinheiro. Né? Cobranças que eu preciso fazer, o professor precisa fazer e toda a sociedade também. Então esse é o nosso papel, de reclamar sim quando precisa ser reclamado, mas de exigir que as mudanças aconteçam para o bem de todos, da população toda, e que no sonho, na utopia, mas que um dia a gente chegue lá, realidades como essa da chuva possam ser diferentes, né? Professor Daniel Rodrigues de Lira, prazer para a gente recebê-lo, até a próxima. Até a próxima, Natália Ribeiro. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gente, para quem nos acompanhou até agora, o desejo é bom sábado e até mais.